Dentre as doenças evitáveis no mundo, a que maior tem impacto na saúde da população é o tabagismo. Para vocês terem uma ideia, o tabagismo sozinho mata mais que todos os acidentes, todas as drogas ilícitas, todos os casos de suicídio, AIDS, junto uma série de coisas. É uma epidemia, não é muito considerada como tal, então por isso acho extremamente oportuno a gente falar sobre isso hoje, né? Do ponto de vista epidemiológico, né, 1/3 da população mundial ainda fuma. Que a gente acha que no Brasil a gente tem uma série de leis restritivas, a gente acha que o mundo está fumando menos. Não, o mundo está fumando mais. Por conta principalmente de algumas regiões, como Índia, que não tinha poder aquisitivo para fumar e fuma, com uma população de mais de 1 bilhão de habitantes. China, a mesma coisa, e uma grande parte da África, chamada África subsaariana. Tá? Então a gente tem em média 1 bilhão e 200 milhões de fumantes no mundo. Isso é um dado extremamente importante. Tá? 47% dos homens no mundo fumam, quase metade de todo indivíduo do sexo masculino fuma e cerca de 12% das mulheres no mundo fumam. Bom, quantas pessoas morrem diretamente por causa do cigarro todo ano? 4 milhões e 900 mil pessoas em média. A gente fica alarmado quando uma doença mata 1.000 pessoas, né? Como gripe, fica aquela coisa toda. Essa doença mata quase 5 milhões de pessoas por ano e ninguém fala absolutamente nada. São 13.500 mortes por dia no mundo causadas diretamente pelo cigarro. Quando a gente pergunta para qualquer mulher qual é o câncer que mais mata, se você sair no mundo inteiro perguntando, todas elas vão dizer a mesma coisa, mama. Se você perguntar para homens no mundo inteiro qual é o câncer que mais mata, todo mundo vai dizer a mesma coisa, próstata. Mentira! O câncer que mais mata mulher e homem no mundo inteiro é pulmão. E não tem o Novembro Negro do pulmão, tem o Outubro Rosa do câncer de mama, não tem artista da Globo falando sobre câncer de pulmão, não tem camiseta, não tem campanha governamental, nada. E é o câncer que mais mata homem e mulher no mundo inteiro. Veja bem, né? O que está por trás do câncer de pulmão em 90 a 95% dos casos? Cigarro. O que está por trás do cigarro? Poder da indústria. Só para você ter uma ideia, o gasto com publicidade nos Estados Unidos por ano da indústria tabagística está em torno de 12,5 bilhões de dólares. Então, só para vocês terem uma ideia, quem pode gastar 12 bilhões de dólares só com propaganda, você já tem uma ideia do poderio econômico disso, né? Então, é um desconhecimento. As pessoas brincam com uma coisa que é extremamente danosa. O cigarro é uma droga, não é só um vício, é uma droga. A diferença das outras drogas é que essa é socialmente mais aceitável e é, entre aspas, considerada como droga lícita e não ilícita, mas é uma droga como outra qualquer. No nosso país, a gente tem uma legislação até que bastante razoável em relação ao cigarro, mas isso ainda é complicado, né? As últimas estatísticas do IBGE mostram que 32% da população com mais de 15 anos nesse país fuma. 1/3 dos brasileiros fumam. A gente tem em média 28 milhões de fumantes, tá? E quase 3 milhões desses fumantes que a gente tem no Brasil estão entre 5 e 19 anos. 90% de todo mundo que começa a fumar na adolescência. Uma outra coisa que falta também nesse país, você vai em postos de saúde, você vê folhetos, campanha com HPV, perfeito, contra doença sexualmente transmissível, perfeito, e contra o tabagismo, a gente não vê nada. Campanhas na escola, porque durante o ginásio colegial que 90% dos fumantes começam a fumar e não tem muita informação sobre isso. Quase todos os tipos de câncer que a gente tem ou são potencializados ou são causados. Quando a gente fala em câncer de pulmão, né, em relação ao cigarro, acha-se que é só câncer de pulmão. Não, câncer de boca, câncer de faringe, câncer de bexiga, o grande causador é cigarro, câncer de estômago, em boa parte é o cigarro. Além disso, causa doenças coronarianas, hipertensão arterial, arritmia cardíaca, distúrbio de colesterol, enfisema, né? Ou que hoje a gente chama de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Só para você ter uma ideia do mundo que a gente vive. Se você checar no site da Organização Mundial de Saúde, entre as 10 principais causas de morte no mundo, você vai ver que câncer ocupa a 7ª posição.
e só ocupa a 7ª posição por causa do câncer de pulmão, que é o que mais mata. O indivíduo quer saber se o cigarro já afetou o pulmão dele, não é raio-x que vai dizer para ele. Então o fato de ele vir aqui com 5 raios-x, entre aspas, limpos, isso não significa absolutamente nada. Ele já pode estar com o pulmão extremamente comprometido. A quem ele deve procurar para fazer cessação de tabagismo? De um modo geral, quem lida com isso são pneumologistas, alguns cardiologistas e psiquiatras. Um raio-x de pulmão e um exame chamado espirometria ou prova de função pulmonar. Com esses 2 exames eu já respondo 90% de todas as perguntas que eu posso ter. Então, tabagismo é doença, ele faz parte do Código Internacional de Doenças. Não é só um viciozinho ou uma mania que alguém tem, não. É uma doença classificada. Entendeu? Então tem que tratar. O que muitas pessoas não sabem é que existem tratamentos altamente eficazes para se parar de fumar. Hoje, basicamente, só continua fumando quem quer. Tem indivíduo que não quer parar. Para esse não adianta você fazer tratamento. Mas para quem quer, aquele medo que ele tem de entrar em síndrome de abstinência, ficar irritado, com insônia, comendo que nem um maluco, tudo isso hoje tem tratamento para ele vencer essa síndrome de abstinência sem nenhum desses sintomas, de uma forma bem tranquila. A única coisa que ele precisa é chegar e colocar na sua consciência: chegou a minha vez, eu quero parar de fumar. Procurar um profissional que faça cessação de tabagismo e a chance de sucesso é enorme.